que é renda fixa? Renda fixa é um investimento onde a gente possui uma regra de rentabilidade pré-estabelecida. Então, quando a gente vai fazer essa aplicação, a gente sabe ou exatamente quanto que vai ganhar lá no final, ou a que benchmark, né, a que índice aquele investimento ele vai nos entregar a remuneração. Então, tudo que vocês virem aí da sopa de letrinhas de renda fixa, de Tesouro Direto, CDB, LC, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, fundo de investimento e até a poupança, todas essas alternativas são renda fixa. E cada uma tem um ou mais tipos de remuneração. A gente sempre está emprestando dinheiro para alguém. Então, quando eu estou emprestando dinheiro para um banco, eu vou lá e invisto na poupança, num CDB, numa LC, numa LCI, numa LCA ou numa LF. Quando eu estou emprestando dinheiro para o governo, eu vou lá dentro do Tesouro Direto ou dentro das plataformas aí das corretoras e aplico em NTNB, em LFT, em LTN. E quando eu vou emprestar dinheiro para empresas, eu aplico em CRI, em CRA, em debênture de forma geral, sendo bem básica aqui para vocês. Quando eu invisto em fundo de investimento, eu tenho um gestor tomando conta do meu patrimônio, certo? Esse gestor, se ele tem um fundo da classe de renda fixa, ele tem que respeitar os investimentos nesses mesmos ativos. Então, o fundo de renda fixa lá, o DI do banco, ou o fundo de juro ativo que você tem na corretora, todos eles fazem a mesma coisa. Ou eles investem em crédito bancário, ou eles investem em crédito corporativo, ou eles investem em títulos públicos também. Quais os tipos de diversificação e para que lado que eu tenho que olhar nesse momento de mercado. E aí eu trouxe essas duas frases aqui para vocês para reflexão, tá? Primeiro, isso a gente também sempre vê na internet. Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. E aí vem uma outra frase de um super investidor conhecido no mundo inteiro, que é: diversificação só é necessária quando os investidores não entendem o que estão fazendo. Mas onde que o Warren Buffett está? Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente saber o que está fazendo é uma coisa muito difícil. Se você perguntar para qualquer analista do mercado o que vai acontecer nas eleições, ninguém sabe dizer ao certo. Quem dirá daqui 5 ou 10 anos, falando do Brasil, que é um país emergente. Então, aí agora parafraseando Sócrates, se eu sei que nada sei, é melhor que eu tenha uma carteira diversificada, que daí a nossa rentabilidade, né, o que a gente vai retirar daqueles investimentos vai ser super saudável e a gente vai ter títulos bons em qualquer que seja o cenário econômico. Então, primeiro tipo de diversificação que se fala pouco, principalmente em renda fixa, e aí eu desafio a vocês que já têm carteira de investimentos, que tem lá suas posições em renda fixa, peguem o celular agora, abram um aplicativo e vejam se alguma das rendas fixas de vocês está fora do Brasil. E aí depois se façam mais uma pergunta: quem é o doido que vai investir 100% do seu patrimônio no Brasil? Um país emergente, politicamente complicado, que está sempre passando por altos e baixos e que até o passado é incerto. Só o brasileiro mesmo para fazer esse tipo de coisa. E para abrir a mente de vocês, eu trouxe essa imagem. Aqui está o mundo, né? Mas principalmente esses dados. O Brasil hoje ele é 3% do PIB mundial. Ele é 2% da renda fixa do mundo. E ele é 1% do mercado de ações mundial. Então, para qualquer investidor, independente se ele está no Brasil ou não, a fatia de Brasil dele deve ser uma fatia pequena. A gente tem um potencial de valorização dos nossos ativos aqui muito maior do que, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma grande potência. Os títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos pagam muito menos do que pagam os títulos de renda fixa aqui por causa do risco do país. Mas nem só de Estados Unidos vive o mundo, né? Tem vários outros países aí para a gente explorar. O Brasil é um país de economia mais fechada, né? A gente já melhorou um pouco, mas mesmo assim no ranking de liberdade econômica, a gente está na posição 143 de 178 países.
Então, é um país bem fechado. Mas nesses últimos anos, e aí a gente tem um parceiro que é o BTG, que tem ajudado muito nisso, nós já temos várias alternativas de fundos de grandes gestoras lá fora, tanto de renda fixa, quanto de renda variável, quanto multimercados, que o BTG ele faz hoje essa ponte, né, para que a gente consiga investir lá fora, mesmo estando com o capital aqui em reais no Brasil. Então, não tem mais desculpa para a gente não deixar a nossa carteira saudável quando se trata de diversificação geográfica, tá? Isso é importante, gente, para qualquer investidor. E mais ainda para o investidor brasileiro e todos os riscos que a gente corre aqui. Dentro dos ativos aqui no Brasil, a gente tem lá tipos de taxa pré-fixada, pós-fixadas e as híbridas, que nos dão uma taxa pré-fixada mais um índice. De forma geral, aqui no Brasil é o IPCA. Então, quando eu estou num ativo que ele é pré-fixado, ele vai me dar qual é a rentabilidade que ele vai pagar ali no período que eu investi. Hoje, dentro da plataforma do BTG, a gente tem ali CDBs sendo negociados próximos dos 12% para prazos de 2 anos, 3 anos. Então, a gente sabe que essa taxa pré-acordada, independente de para onde for a inflação, para onde for a taxa de juros, isso é uma taxa fixa e ela vai ser paga no final, no vencimento desse meu investimento. Quando que vale a pena? Eu tenho que olhar para o mercado, ver qual que é a expectativa de juro do nosso país e aí eu vejo se o que estão me pagando lá é justo ou não. Essas taxas de 12% hoje, elas são muito maiores do que a nossa realidade de Selic a 6,25. Por que elas estão 12? É por causa de risco da instituição? Por que desse prêmio todo? Basta que a gente abra lá, pode colocar no Google, juro futuro, e vocês podem olhar lá juro para 2025, 2026, 2029, e vocês passam a compreender qual que é a expectativa do mercado para o juro no Brasil. E se a gente pega lá esses vencimentos de 2026, 2027, a gente vê o juro em 11%. Então, o prêmio hoje que estão pagando num CDB de 12% ao ano, ele não é tão alto assim frente à expectativa de juro. E essas expectativas são muito importantes para vocês tomarem a decisão da alocação da carteira. Então, vamos supor que 70% da minha carteira de renda fixa vai ser renda fixa. Os outros 30% vão investir em multimercado, vão investir em ações, vão investir em fundo imobiliário, outras coisas. Então, esses 70%, eles precisam ser diversificados e distribuídos. E a escolha dessas taxas aqui, se vai ser a pós, que vai render um percentual do CDI ou da Selic, se vai ser uma híbrida com uma taxa pré mais o IPCA, ou se vai ser um pré-fixado porque está me pagando muito bem, isso tudo pode e deve ser discutido com um assessor de investimentos. É legal que vocês tenham essa noção, anotem aí e discutam com o seu assessor. Se não tem um assessor ainda, nos contata aqui na EQI, troca uma ideia com a gente, porque daí a gente vai orientando também. E aí vai distribuindo a carteira. Com essa taxa aqui, dá de pesar um pouco mais dos 70%, bota 20% em pré mais especial, o resto em pós. Aí tudo vai depender do que está sendo negociado naquele momento e quais que são as taxas, né, que estão sendo negociadas para ver o que faz mais sentido diante do cenário econômico. A gente passou por um período de 2016 em diante de juro caindo. Então, naquela época ali, 2016 principalmente, que você pré-fixava um CDB a 15%, 16%, porque a Selic na época estava 14%, era bem válido porque a nossa expectativa já era de juro caindo. Então, nesses momentos, o pré-fixado, eles geralmente performam muito melhor do que os outros, porque a expectativa é de queda e ele está pré-fixando a uma taxa muito mais alta, que é a realidade da Selic naquele momento. Então, a gente surfou isso de 2016 em diante e agora a gente tá na curva contrária. Então, para quem tá lá no banco com valor aplicado há muito tempo, faz tempo que não revisa ou sabe que tá perdendo algum dinheiro, mas
não conhece, não sabe direito o que tem lá, é importante revisar. Outra coisa importante que nem sempre significa diversificação são os emissores desses títulos. Então eu tinha falado lá para vocês quando a gente estava falando de para quem que eu empresto dinheiro, que nem não significa que se você tiver um título dentro do banco, outro título dentro do Tesouro Direto, por exemplo, que você está diversificado. Vai diversificar de acordo com as taxas, que foi esse outro slide aqui. Dentro do banco, você vai ter, ou da corretora, você vai ter opção pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Dentro do Tesouro Direto, lá nos títulos do Tesouro Nacional, você vai ter opção pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Os títulos das empresas também, na maior parte do que tem lá na plataforma é tudo híbrido, tá? É sempre IPCA mais alguma coisa. Mas acontece de ter pré-fixado e de ter pós-fixado também. São em menor proporção, mas tem essas opções de título também para quando a gente quer emprestar dinheiro para a empresa. Então, não significa que diversificar a instituição você está diversificando realmente o seu patrimônio, né? Sempre lembrem das taxas. Mas é importante a gente falar das garantias para ter noção do risco. Se tem uma coisa que o investidor ele tem que fazer e é de responsabilidade dele mesmo, é a distribuição do risco da carteira. Então, quando a gente fala de perfil de investidor, por exemplo, e questiona o quão negativo aquela carteira pode render num mês para que a pessoa fique confortável, é uma decisão do investidor e é muito parecido com as garantias de renda fixa. Então, vamos lá a exemplos. Bancos e financeiras, quando eles emitem títulos, e aí lá dentro da plataforma do BTG vocês vão ter mais de 40 bancos ali pedindo dinheiro emprestado e oferecendo diversas taxas e diversos prazos para a escolha das aplicações, vocês vão ver lá, tem esses 40 e tem bancos que vocês não conhecem. Então tem lá BMG, Indusval, PAN, Paine, são inúmeros. E tem vários desses que não ou são lá de Brasília, de Minas, aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Quem tá no norte geralmente não conhece, quem tá no sul não conhece os do norte. Então, para que esse conhecimento, né, não conhecer a instituição não incomode tanto, a gente tem que lembrar que existe o FGC para essas aplicações. Então, tudo que é investimento bancário, incluindo a poupança lá, todas aquelas sopas de letrinhas que a gente falou, tem o quê? Proteção do FGC em até 250 mil por CPF, com limite de... até 250 mil por banco, com limite de 1 milhão por CPF. O que isso significa? Que se eu tenho 300 mil no Bradesco, na poupança, e a instituição quebra, eu só vou ver de volta em até 30 dias esse valor, 250 mil, porque o FGC cobre. Os outros 50 eu teria que brigar com o Bradesco de forma judicial para rever o valor de volta. A mesma regra é aplicada para o Paine, para o BMG, para o PAN, para o Indusval, para todos esses bancos, para os 40 bancos que estão lá na plataforma. A gente não olha para o FGC, né, como algo tão importante ou não é do nosso conhecimento, porque 92% do capital do brasileiro está nos bancões. E a gente não tem medo que o Bradesco quebre, que o Itaú quebre, então a gente sente que o nosso capital está seguro lá dentro. Quando vem com esses nomes novos, surge a insegurança. Então, é preciso falar do FGC, até para tranquilizar o investidor. Óbvio que é sempre importante ver qual que é a saúde daquele banco onde eu estou investindo, porque por mais que eu tenha o FGC, eu não quero passar por essa situação, por esse medo, né, de não ver o dinheiro de volta, enfim. Então, é sempre importante ver o risco de crédito da instituição, mas também saber que existe esse órgão, que ele atua muito rápido e que ele protege meu capital em 250 mil. Então, se eu for comprar lá um CDB de 12% ao ano do Banco Paine para 5 anos,
é importante que eu invista ali um valor de 140 mil, para que lá no final dos 5 anos, os 250 mil, próximo disso que eu vou ter de rentabilidade, né, mais o valor investido, esteja 100% protegido. Eu sei que o Pine está bem hoje, mas eu não sei como é que ele vai estar daqui a 5 anos. Mas a taxa dele é boa, então tem como a gente ajustar a carteira, tá com ela bem protegida e com taxas boas aí dentro. Aí tem inúmeros bancos lá para vocês distribuírem o capital e garantir essa proteção. Beleza, terminamos aqui com os bancos. Vamos lá para o risco do governo. Qual que é o risco de crédito do governo? Hoje, olhando a nossa dívida pública, a gente não é um país que está muito bem das pernas, né? Digamos assim. Mas o governo é quem imprime dinheiro. Então, de certa forma, aqui a nossa garantia é do Tesouro Nacional, o nosso dinheiro está em reais. Se a gente for comparar dos ativos hoje que se tem no Brasil, seria o topo da segurança, porque é a garantia do Tesouro Nacional, e para cumprir os pagamentos com você, o que ele faria provavelmente seria imprimir dinheiro e o dinheiro iria para sua conta de qualquer forma. Então, dos topos da segurança, o do governo está lá em cima. E aí depois eu venho para empresas. As empresas, elas não têm nenhum órgão de proteção, como é o caso do FGC lá no caso dos bancos. Então, aqui ainda mais importante é conhecer a empresa e conhecer a saúde financeira dela. Tem várias emissões de papéis de Vale, de Petrobras, de Klabin, que são empresas que a gente conhece, né, bastante, e que sabe que não tem um risco de crédito, elas têm o rating super bom, as dívidas todas pagas, um potencial pela frente de produção muito grande. Então, sempre que forem escolher empresas, optem por esse caminho, né? Pelo caminho da empresa mais bem colocada no mercado. Porque os riscos ali vão ser sempre conhecidos quando ela emitir o papel. Então, pode ser que a empresa coloque imóveis, terrenos de garantia, a própria produção do que ela faz ali. Então, cada uma é uma. Tem que ser olhado uma por uma e, de preferência, contate um assessor. Eles têm uma área de risco dentro das corretoras e dos escritórios de investimento, olhando isso para a gente e traduzindo esses riscos para que a gente possa compreender. E também tem o documento lá que sai na emissão do título de 150 páginas, que também fica disponível para qualquer investidor ter acesso, ler e entender. A gente sempre fala para se utilizar das áreas que a gente tem aqui dentro da própria EQI, porque é uma linguagem meio difícil de entender. Então, puxe esses profissionais junto, tira todas as suas dúvidas e aí fique confortável para fazer qualquer que seja o investimento.